Bom dia, eu sou Renato Viana do Polo de Caratinga, do curso de Licenciatura em Pedagogia. Estaremos gravando agora a aula da qual consiste no plano de aula advindo do projeto feito na disciplina Ensino e Aprendizagem de Ciências do Ambiente 3 do professor Haroldo Bertoldo e da tutora à distância, professora Valéria Araújo. Priscila, como o professor Renato já falou, o objetivo da nossa aula, o tema da nossa aula é trabalhar os 3 estados físicos da água e as mudanças de estados físicos. Qual o objetivo dessa aula? Então, como já apresentado anteriormente, o objetivo desta aula, como a professora Priscila acabou de falar, nós pretendemos com essa aula despertar nos alunos o gosto pela leitura, na qual a escola conta muito com os livros didáticos, o gosto pela pesquisa ao realizar uma aula prática, uma vez que quando a gente pensa em realizar uma aula prática, é necessário pesquisar os materiais que serão utilizados e dentro dessa pesquisa, com o tema água, mudança de estados físicos, os alunos irão reconhecer quais são os 3 estados físicos que a água apresenta na natureza. Eles ainda irão reconhecer a utilidade da água na vida cotidiana, para que serve a água, uma vez que nós sabemos que o nosso corpo é composto basicamente por água. E possibilitar o encontro entre os alunos através dessa aula prática, através da vivência de sala de aula, através de trabalhos práticos, de forma prazerosa, abordando conteúdos, procedimentos, no qual o aluno irá se envolver e compreender melhor o conteúdo no qual pretendemos colocar. Então, quais serão as estratégias utilizadas para a administração desta aula prática? Não tem como dar uma aula prática sem antes abordar os conceitos dentro do conteúdo que pretendemos abordar. Uma vez que o tema é fenômenos químicos e dentro deste tema fenômenos químicos nós preparamos uma aula com os estados físicos da água, mudanças de estados físicos da água também, no qual a água apresenta, será necessário utilizar aulas expositivas e dialogadas. Qual que é a importância dessa aula? Com esta aula expositiva e dialogada, o aluno será apresentado aos conceitos no qual envolve a água, quais serão os elementos químicos no qual a água é formada, como você pode ver aqui, nessa folha é colocado aos alunos os elementos que compõem a água, que no caso é o hidrogênio, o oxigênio, e a partir destes elementos a água obterá, uma fórmula química, nós teremos uma fórmula química de apresentação da água. Mas é necessário que o aluno comece da base, ele precisa de compreender que existem, além desses elementos, um nome para esse elemento e uma representação através de siglas. E a união destes elementos químicos, como mostrado na folha anterior, formará a água. Dentro deste momento da aula expositiva e dialogada, o aluno poderá levantar questões. Que questões são essas? Questões da vida cotidiana dele, que você pode colocar com simples exemplos, como por exemplo, na hora que a mãe desse aluno, o responsável por ele, estiver fazendo um café, neste momento ele pode observar que a água estará mudando de estado físico ao ser aquecida, porque ela vai ser aquecida e ela vai começar a evaporar. Então são os conhecimentos prévios também que a gente precisa de analisar, que esse aluno vai levar para a sala de aula e com este momento de aula expositiva dialogada, antes de entrarmos no momento prático em si, o aluno precisa de ter e obter, conjuntamente com nós professores, para que a prática aconteça e seja de sucesso. Os materiais realizados para utilizar essa aula, nós vamos realizar uma aula prática com materiais simples e objetivos. O professor, muitas das vezes, ele tem que inovar nos seus métodos. Ele tem que criar e dar possibilidade para realizar uma aula prática, porque muitas das vezes as escolas não apresentam recurso. Então o professor ele tem que criar e dar oportunidade para esses alunos. Os materiais que nós vamos usar aqui são materiais simples que podemos encontrar em todos os lugares. Então a primeira coisa, nós vamos trabalhar com algumas imagens para identificar com os nossos alunos as mudanças de estados físicos da água e os processos que eles se encontram no dia a dia. Nós vamos utilizar também de folha sulfite e canetinha para que o aluno ele possa desenhar e representar o que ele conseguiu aprender. Nós vamos utilizar de uma atividade xerocada para que esse aluno possa responder
responder as questões propostas de acordo com a aula prática. E para a nossa aula prática, nós vamos utilizar de água gelada, água quente na garrafa térmica, nós vamos utilizar de um recipiente qualquer, uma bacinha, nós vamos utilizar de forminha de gelo com gelo e vamos utilizar uma xícara e um pires. Para a realização da aula prática, vamos utilizar o termômetro para medir a água. Logo mais, nós vamos utilizar um filme, nós vamos passar o filme para esses alunos. Então, com todo esse arsenal, né, de recursos materiais já apresentado pela professora Priscila, no qual nós iremos mostrar a água e seus estados físicos, né, como ela já demonstrou, quando a gente mostra para o aluno a forminha de gelo, né, aqui, que ele vai perceber que eu tenho água, mas essa água não estará no estado líquido, ela está no estado sólido, ela tende a baixar a sua temperatura, né? A gente utilizou o termômetro, como ela mostrou aqui anteriormente, para mostrar para esses alunos que eu tenho um equipamento, um objeto que mede temperaturas. Não precisa, né? Nós temos aqui ao fundo uma geladeira e essa água ela é colocada a uma temperatura inferior a zero para que ela adquira o seu estado sólido. Quando, né, a gente utiliza em ciências da natureza, né, quando a gente vai desenvolver uma aula dessa magnitude, a gente precisa pensar antecipadamente nos momentos no qual irão preceder esta aula. Por mais que seja uma aula simples ou uma aula mais complexa, ela deverá ser planejada. É por isso que nós estamos mostrando aqui, né, eu e a professora Priscila, os momentos dos quais nós utilizaremos para despertar nos alunos o gosto pela aprendizagem em ciências da natureza, e este gosto poderá vir, né, olha só, a partir não apenas do ensino com o livro didático, mas com a utilização de momentos práticos, o aluno se sentirá mais envolvido e ele conseguirá, através dos procedimentos práticos, compreender aquilo que a leitura dos livros traz de forma prática. O uso das imagens também é um dos recursos, como também já mostrado pela professora Priscila, utilizado para que os alunos venham a compreender que a mesma matéria-prima, né, olha só, a mesma água que nós estamos mostrando aqui, ela apresenta os estados que pode ser sólido, deixa eu encontrar a imagem correta, sólido, né, só como mostra essa imagem aqui, sólido, ela pode se apresentar, né, essa mesma água no estado líquido, como a gente vê aqui no copo, na figura, aqui nesta figura de baixo. E quando eu aqueço essa água, ela vai se apresentar agora na natureza na forma gasosa, porque ela foi aquecida. Então, se eu diminuo a temperatura, a matéria-prima, no caso, amostrada por nós, que é a água, será apresentada de forma sólida. Trago essa mesma matéria-prima para a temperatura ambiente, no caso, né, da água, ela voltará para o seu estado líquido. E quando eu aqueço esta água a uma temperatura, né, de calor ao qual eu consigo observar esta fumacinha, como mostra aqui saindo da chaleira, eu observo que do estado líquido ela tende a vaporizar ou originar o processo chamado de vaporização. Além dos recursos de imagens, que é muito utilizado em ciências, poderemos usar também um recurso audiovisual utilizando as tecnologias digitais da informação e comunicação, como um filme A Era do Gelo, por exemplo, em que, neste exato momento aqui, o aluno conseguirá compreender que existe no mundo seres vivos que são adaptados e vivem em ambientes gelados. Como no filme, o filme tenta mostrar isso, mostra a água no seu estado sólido e no seu estado líquido. Pode, Lara. Nós vamos levar para a sala de aula alguns materiais simples e vamos utilizar de uma linguagem mais clara. Lembrando que nós estamos trabalhando esse plano de aula com alunos do 4º ano do ensino fundamental. Então, além de apresentar o conteúdo, nós vamos trabalhar com esse aluno situações que ocorram no dia a dia dele e que ele possa compreender. Nós vamos identificar a água nos 3 estados físicos, que é a água na fase líquida, que é a água que está no copo em forma de bebê, a água em estado sólido, que é as forminhas de gelo,
e a água no estado líquido, que é o vapor da água que se encontra no ambiente. Depois que o aluno ele for possível compreender esses 3 estados físicos e entender que esses 3 estados físicos eles podem sofrer mudanças. A água do estado líquido ela pode se transformar no estado sólido e do estado sólido pode ocorrer o processo da fusão, que é o derretimento do gelo e a água vai retomar para o estado líquido novamente. E a água ela também do estado líquido ela pode evaporar, formando partículas gasosas. Então, apesar de termos 3 estados, esses 3 estados eles sofrem mudanças constantes. E é isso que nós queremos que o nosso aluno possa ser capaz de identificar. Então, assim que o aluno compreender esses 3 estados físicos e essas mudanças, nós vamos trabalhar esses experimentos com esses alunos. Então, o primeiro passo é identificar a água na sua temperatura. Então, nós temos aqui a água em temperatura normal, a água em temperatura aquecida, gelada, e nós vamos trabalhar com a água com as suas moléculas mais agitadas, que é a água fervendo. Nós fervemos a água, utilizamos na garrafa térmica e aqui nós podemos encontrar a água em 3 temperaturas diferentes. A água em temperatura normal, a água na fase sólida, gelada e aqui a água quente, apesar de vermos aqui o vapor da água. Então nós temos 3 temperaturas diferentes. E o nosso aluno ele terá que ser capaz de registrar e identificar essas 3 temperaturas diferentes. Após esse processo, nós vamos realizar aqui agora a mudança desses 3 estados físicos. Em um recipiente normal, nós vamos colocar gelo. E aí, após a água estando na fase sólida com gelo, nós vamos aguardar alguns minutos. Vamos deixar o recipiente ali em alguns minutos e vamos observar o que aconteceu. No próximo momento, nós vamos pegar uma xícara com a água fervendo. Como que eu vou identificar a água fervendo? Ela tem que estar a temperatura de 100 graus Celsius. Como que eu consigo identificar se eu não tiver o termômetro? Eu tenho que ver a água fervendo. A partir do momento que a água forma-se bolhas, ela está atingindo a sua temperatura ideal, que é 100 graus Celsius. Eu vou pegar um pires e vou colocar por cima dessa xícara e vou observar o que vai acontecer após alguns minutos. E aí nós vamos fazer esse experimento na sala de aula com calma com os nossos alunos. Após alguns minutos, nós vamos observar que o gelo, Então, o gelo, ele sofreu uma mudança de estado. Ele era na fase sólida e ele vai passar para a fase líquida. O nosso aluno, ele tem que ser capaz de identificar essa mudança de estado. Então, da fase líquida nós passamos para a fase sólida, que são as pedrinhas de gelo, e da fase sólida nós retomamos para a fase líquida, que foi deixar o gelo em temperatura ambiente. A segunda mudança, nós vamos identificar a água na fase líquida, e assim que nós pegarmos o prato, nós conseguimos ver que tem vapor de água nesse prato. Então, nós identificamos que a água ela saiu da fase líquida para a fase gasosa. Com isso, nós identificamos aqui algumas situações simples que ocorrem no nosso dia a dia, como colocar água na forminha de gelo, fazer picolé, fazer chup-chup. Todos esses procedimentos utilizados na nossa casa representam uma mudança de solidificação. Quando eu retiro algo do congelador e deixo isso descongelar, como por exemplo a forminha de gelo ou a carne do congelador, eu estou realizando a mudança de temperatura de fusão. Ele saiu da geladeira, em temperatura ambiente ele retorna à sua nova forma. Então isso também é um processo, é uma mudança. Outro processo nós podemos ver aqui na garrafa de água. Ela estava na geladeira e após tirar alguns minutos, ela começou a formar esse vapor de água, que é a água do estado gasoso. No vapor do banheiro também, quando nós acabamos de tomar o banho e passamos a mão no espelho, nós conseguimos identificar o vapor da água. A roupa no varal, nós colocamos a roupa no varal molhada. A partir do momento que a roupa entra em contato com o sol, ela age rapidamente. Então, aquela água que estava ali, ela entra em contato com o sol, com o vento, formando-se novamente a água na fase líquida. A roupa vai secar. São experimentos simples que podem ser realizados na nossa casa e que o nosso aluno não sabia o nome dessas mudanças e com essa aula ele vai ser possível de compreender.
O próximo passo, após todo esse experimento, nós vamos realizar uma atividade xerocada para esse aluno. E esse aluno ele tem que ser capaz de identificar. Eu vou perguntar para esse aluno, o sorvete derretendo, qual é o nome da mudança de estado? Então, através dessa folha xerocada, nós vamos auxiliar os nossos alunos do 4º ano a responder de acordo com o nosso experimento. Então, para darmos continuidade, né, à nossa aula prática, com a apresentação do plano até aqui desenvolvido, anteriormente a professora Priscila comentou da importância de compreender os estados físicos da água. Mas eu preciso também de pensar no método de avaliação dos nossos alunos mediante a prática, a aula expositiva dialogada ministrada. Então, como se dará a avaliação durante esta prática? Os alunos serão avaliados durante o decorrer da aplicação da prática. Não haverá apenas uma avaliação única, como um método único também de avaliar. O aluno será avaliado durante todo o processo, analisando-se o quê? A sua participação durante todo o desenvolvimento de cada etapa da aula prática, bem como o desenvolvimento das atividades propostas, xerocadas, que ele terá acesso e levará para casa como forma de registro, porque o registro é um dos meios em que tanto o aluno terá para ele ler futuramente as suas observações analisadas, feitas e concretizadas, como também a família poderá acompanhá-lo. E é isso, finalizamos por aqui a nossa aula, até a próxima. Gostaríamos de agradecer ao professor Haroldo pela grande oportunidade de estarmos colocando em prática, né, todo o material estudado até hoje na disciplina, e a gente aguarda e esperamos que os alunos possam aprender.